Fala galera vascaína, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita e temos que acreditar até o final, porque a situação do Vasco não anda muito boa, principalmente no judiciário. O Vasco anda tomando alguns prejuízos. Isso tudo acontece porque as pessoas que estão lá dentro, elas têm um contexto muito grande no judiciário aqui no Rio de Janeiro. Então, cara, aqui realmente quando eles querem, eles ganham tudo, né? E o Pedrinho se juntou com esses caras, porque sabia que o Vasco iria precisar para poder, né, tá ganhando alguns processos aqui no Rio de Janeiro. Acontece que o Pedrinho ele não esperava ter tomado um golpe, e um golpe de uma pessoa que realmente tem esse contexto no judiciário. E aí, cara, lembrando que o Pedrinho entrou com uma liminar para poder tirar os poderes da 77 Partners e passar para o associativo. E aí o Pedrinho ele tem domínio total para poder estar fazendo contratações, para poder estar contratando funcionários, para poder estar fazendo, né, folha de pagamento, pagando tudo. Ou seja, a gestão do Pedrinho tinha todo o poder para poder gerir o Vasco da Gama. Só que houve um racha nessa gestão. E aí, cara, esse cara que tem todo o contexto no judiciário no Rio de Janeiro, ele se voltou contra o Pedrinho. Ao se voltar contra o Pedrinho, ele entra com um processo, né, uma liminar, afastando o Pedrinho da presidência do Vasco da Gama, da gestão do Vasco da Gama. Isso faz com que tudo fique congelado, ou seja, não podemos contratar, não podemos fazer nada. Estamos aí acompanhando aí a saga do Vasco da Gama em contratar um técnico, ou seja, o último técnico agora, que foi o Fernando Seabra, já estava tudo apalavreado, tudo certinho, porém o Vasco não conseguiu fazer o aporte de 4 milhões. Por que não conseguiu fazer o aporte de 4 milhões? Porque para poder fazer esse aporte de 4 milhões, precisava aí da autorização dos interventores. Lembrando, cara, que a primeira interventora se chama Samantha. E aí, quando tudo, né, dizia que ela iria dar lá o laudo dela, tudo direitinho, falar, ela pede. Como é que é? Esqueci agora a palavra, cara. Ela pede para sair por contas de conflitos pessoais, né? Alegou ali que estava com medo, temia pela sua própria vida, ou seja, histórias sem pé sem cabeça, porque ninguém ameaçou ela, ninguém fez nada contra essa mulher. E simplesmente ela pediu para sair, e aí, né, começa tudo de novo. Aí o magistrado tem que fazer o despacho, tudo direitinho, e nomear novos interventores, como já foi nomeado. Agora são 2 interventores, um homem e uma mulher. E aí, cara, como eu acabei de falar, né? A pessoa, quando ela tem, né, uma estrutura muito boa no judiciário, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tudo, né, leva a crer que as coisas não vão sair conforme a gestão do Pedrinho pensa. E aí, todo mundo está aguardando aí o pedido, né, do Pedrinho aí, dos advogados do Pedrinho aí, para poder derrubar a liminar. Acontece que para julgar essa liminar nós precisávamos da juíza Carolina para poder estar dando aí a sentença, a decisão. E aí veio a notícia de que, pô, ó, saiu movimentação no processo. Ou vai ter uma sentença ou vai ter um despacho. E eu vim a público e falei aqui no meu canal. Cara, ou ela dá, ou o juiz, né, a juíza, ela vai dar uma sentença ou ela vai dar um despacho. Só que ela vai escolher o despacho. Simplesmente porque eles querem atrasar o Vasco da Gama o máximo que eles puderem. E agora o que acontece? A juíza Carolina Rossi se declarou suspeita para continuar no processo. E aí, o que acontece? O judiciário para, aí agora começa um novo despacho, tem que nomear um novo magistrado. Esse magistrado ele tem que ler tudo, ele tem que ficar a par do processo, ficar a par de tudo que está acontecendo, para aí depois ele dar o parecer dele, depois do parecer dele, ele vir com sentença, e aí ele tem que ver também a respeito da liminar, ou seja, tudo isso é para atrasar, cara. Tudo isso que acontece é para atrasar. Quando a pessoa tem contexto dentro do judiciário, irmão, ele consegue fazer uma manobra, essa é a realidade, faz uma manobra ali dentro do judiciário para poder atrasar o processo. Quando não senta em cima do processo, você fica, ó, um tempão. Então, tudo isso é cortina de fumaça, cara, para atrasar o Vasco da Gama, atrasar o Pedrinho, para que o Pedrinho não consiga, né, derrubar essa liminar. Então, isso tudo vai acontecendo. Ia chegar uma hora que a Carolina ia ter que decidir se ela derruba a liminar ou se ela mantém. Acontece que todas as provas, tudo que o Pedrinho anexou, leva a crer que a liminar
tem que ser derrubada. Então, para ela não proferir sentença positiva ao Pedrinho, ela procurou sair fora, falando que é suspeita, para aí o judiciário nomear outro, ou seja, é aquela demora, aquela moleza, filho. Então, é isso que é o judiciário brasileiro, é isso que é o judiciário no Rio de Janeiro, cara. Entendeu? É o que eu costumo dizer, é o tráfico de influência. Quando você tem uma influência muito boa dentro do judiciário, irmão, esquece, filho. Não existe essa de advogado bom, cara. Ah, aquele advogado é muito bom, aquele advogado ali, ele é brabo, ele é pica. Não, não existe, filho. O que existe é tráfico de influência. Quando o cara tem uma influência dentro do judiciário, irmão, ele consegue sentenças que até Deus duvida. Isso é Brasil, gente. Vamos acordar, vamos entender que a corrupção, ela no Brasil, ela é muito alta e não tem quem bata de frente com isso, não tem quem vá lá, não, a gente não tem um órgão acima do judiciário para falar, ó, estão me sacaneando lá embaixo, cara. Não tem auditoria, não tem ouvidoria, não tem nada. Você vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar e não vai dar em nada, porque tá todo mundo junto, cara. É uma influência muito grande. É um magistrado dependendo do outro. Ó, dá uma sentença aqui favorável para mim, dá uma sentença aqui. Porra, meu irmão. Porque lá na frente, se você precisar de mim, eu posso te ajudar. É assim que funciona o judiciário. É um corporativismo dentro da classe, entre eles. Um ajudando o outro. Eu preciso que você dê uma sentença favorável aqui, eu preciso que você dê uma sentença, né, desfavorável. Então, não tem muito o que fazer. A gente tenta trazer as coisas aqui, tenta ser positivo, mas a positividade vai embora quando a gente se esbarra com esse tipo de situação. Então você vê que a todo tempo é uma manobra para poder atrasar o Vasco da Gama. Pessoas dentro ou fora, né, do círculo do Vasco da Gama. Você vê terceiros aí querendo mesmo atrasar o Vasco da Gama. Então, cara, eu vou deixar até o vídeo do Levinciano também para provar o que eu estou falando. É um advogado bem remunerado, né? Sabe do que eu estou falando, eu sei do que ele está falando, né? Mas, cara, gente, eu não sei se vamos conseguir derrubar essa liminar. Essa é a realidade, eu não tenho noção mesmo. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, para a gente poder estar dando seguimento aos trabalhos aí, galera. Eu sei que é um assunto muito chato falar de judiciário, ninguém gosta. A galera que gosta de extracampo, gosta do campo e bola, gosta de falar de contratações, gosta de falar de sondagem, especulação, mas hoje o que tem é isso, cara, essa sacanagem que estão fazendo com o Vasco da Gama. Se gostou do conteúdo, galera, me dá uma forcinha aí, né? Se inscreve aí no canal aí no canal Desenho Vasco. Se inscreve também lá no grupo lá do WhatsApp, lá para poder dar uma força, a gente está trocando uma ideia. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Valeu! Estamos lutando contra um sistema muito forte, que vemos aí muita gente de fora do Vasco interferindo nesse sistema para manter o Vasco fraco, médio, pequeno, com apoio de boa parte da imprensa, que não quer um Vasco vencedor, um Vasco forte, um Vasco campeão. Nós vamos superar tudo, com muita força, com muita dedicação e com muito amor pelo Vasco. E colocar o Vasco no lugar onde eles não querem, mas nós vascaínos queremos e podemos. Vai dar Vasco, estamos juntos.